Michel Foucault é um pensador complexo? Este é o tema do Marginalia Podcast. Olá pessoal, aqui é o Tadeu de Oliveira, jornalista, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN, e estamos aqui para discutir neste novo episódio do Marginalia Podcast, primeiro episódio de 2024, a biografia, a vida, a obra de Michel Foucault, um dos grandes intelectuais públicos da história da humanidade. Michel Foucault, que nasceu em Poitiers, 15 de outubro de 1926, na França, e faleceu em Paris no dia 25 de junho de 1984. Portanto, em 2024, completamos 40 anos do falecimento desta grande figura, deste grande intelectual, e em 2026, daqui a pouco mais de 2 anos, completaremos 100 anos do nascimento de Michel Foucault. Para discutir a biografia deste grande intelectual, estamos aqui com o professor Hermano Machado Ferreira de Lima, um dos nossos grandes mestres da história da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Hermano, é uma satisfação ter o senhor aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer participar dos eventos do Marginalia, né? E sobretudo assim, quando se trata de discussão de ou de questões ou de autores, né, que são importantes na nossa formação enquanto professores universitários e enquanto estudantes de ciências sociais. Professor Hermano, que é doutor em Educação pela UFRN, formado, graduado em Sociologia e Política pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Estadual do Ceará. Grande mestre que auxiliou na formação dos nossos grandes mestres professores da graduação e da pós-graduação aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobretudo do nosso grupo de pesquisa Marginalia, do GRECOM também, né, professor? Um grupo de estudos da complexidade aqui da universidade. Professor, o nosso tema hoje é Michel Foucault. Sobre a biografia desse grande intelectual, nós podemos discutir assim, como foi a formação de Michel Foucault, o que ele representa para a academia e, inclusive, professor, para os seus estudos enquanto estudante dessa área da sociologia, da filosofia, das ciências humanas. O senhor poderia falar um pouco da sua relação com Michel Foucault? Bom, o meu contato com Michel Foucault é bem antigo, data da década de 80, mais ou menos, ou talvez até um pouco antes, quando o Roberto Machado começou a divulgar no Brasil o pensamento do Michel Foucault, junto com Zé Augusto Guion de Albuquerque e a Teresa Guion de Albuquerque. Então, à medida que o Foucault foi produzindo e a obra dele foi sendo divulgada no Brasil, eu fui tendo cuidado para acompanhar esse desenvolvimento e essa penetração do Foucault no Brasil, aqui na UFRN, né? Eu gostaria de salientar primeiro que o Foucault ele era muito ligado ao Brasil, por conta desse grupo ligado ao Roberto Machado e ao Zé Augusto e à Teresa Albuquerque, né? De tal forma que o Michel Foucault veio ao Brasil várias vezes. Na época que eu estava fazendo meu mestrado lá em São Paulo, ele deu um curso, né, na USP, né, e eu cheguei a ter contato pessoal com ele, muito fortuito, mas de qualquer maneira eu o conheci pessoalmente. Ele era uma pessoa muito afável, assim, sem muitas exigências, sem muito como é que se diria, sem muita cerimônia. Ele circulava pelos corredores
lá na Faculdade de Filosofia, tranquilamente. E a gente, quando procurava, perguntava qualquer coisa, ele sempre fazia questão de atender e responder ao que você estava interessado, etc. Eu, antes de entrar na obra do Michel Foucault, eu queria salientar alguns traços da biografia dele. Primeiro, o nome dele é Paul Michel. Paul Michel Foucault. Poucas vezes a gente lembra disso. E ele terminou tirando o Paul e ficou só Michel Foucault. Ele era filho de médico, o pai era médico, professor da Faculdade de Medicina de Poitiers, e ele teve uma formação assim muito sofisticada, né? Como um francês de classe média alta, né? A ideia do pai dele é que ele enveredasse pela medicina, né? Que fosse também médico e que estudasse algumas coisas da medicina, né? O pai dele era professor de anatomia. Então, mas aí ele, logo cedo, na juventude dele, ele começa a se interessar mais por questões ligadas à história da filosofia, à própria filosofia, e o pai foi percebendo que ele não ia nunca ser nem médico, nem muito menos um estudioso da área médica. E aí, quando terminou o equivalente ao nosso segundo grau, ele vai para Paris e vai estudar na Escola Normal Superior da Rua Ulm, que é uma escola famosérrima, né, na França. Boa parte dos intelectuais franceses da década de 70, 80, né, e ainda hoje tem a Escola Normal Superior como uma referência de autoestudo, né? O Bourdieu foi mais ou menos contemporâneo do Bourdieu, do Derrida, Michel Machiavelli, o Althusser, né? Todos eles foram mais ou menos contemporâneos e todos tiveram uma influência muito grande no pensamento brasileiro. Depois que ele terminou a faculdade, ele foi ser professor em universidades do interior da França e foi professor durante muitos anos na escola de Clermont-Ferrand e depois na escola de Vincennes. Até que em 1970 ele ingressa no Collège de France, que o Collège de France é uma espécie de escola de alta excelência, digamos assim. Todos os intelectuais franceses, depois de uma certa época de suas vidas, terminam no Collège de France, como foi o caso do Foucault, do Bourdieu, do Derrida, né, que terminaram entrando para o Collège de France. Com uma característica interessante, o Collège de France ele não tem curso regular. São conferências que esses grandes intelectuais fazem e que dão cursos, mas o curso você não tem certificado, não tem diploma, um conjunto de cursos não quer lhe dar direito ou lhe outorga nenhum grau. Então, mas é uma referência na educação francesa, sobretudo nas áreas das humanidades, da filosofia, da antropologia, né? O Lévi-Strauss foi professor da Escola Normal Superior, né? O Canguilhem, que é um grande epistemologista francês, também foi professor lá. E enfim, era uma espécie de coroamento da vida universitária dos intelectuais franceses. E ainda hoje é assim. O Foucault entrou no Collège de France em 1970. E a partir daí ele ficou desenvolvendo as atividades dele, dando sobretudo cursos, né, de uma disciplina que ele próprio criou, que só
Só tem sentido com o próprio Foucault, que era história dos sistemas de pensamento. Então não é uma história da filosofia, não é uma história das ciências sociais, né? É uma história dos sistemas de pensamento. Então ele vai se dedicar muito a essa questão, o pensamento como algo complexo. Então, respondendo parte à sua questão, Tadeu, se o pensamento do Foucault é um pensamento complexo, ao contrário, ele é extremamente complexo, né? A obra do Foucault é eivada de especulações, de interferências, né, que fazem com que a forma como você tente estudar o pensamento do Foucault se torne muito difícil, né, de você entender, né? Sobretudo à época, né? Hoje em dia algumas coisas, dados estudos, dadas análises sobre o pensamento dele, né, algumas coisas já estão relativamente clarificadas, mas em outros aspectos da obra dele são ainda muito difíceis de compreensão. Eu caracterizaria o pensamento do Foucault como sendo um pensamento, primeiro, abrangente. Ele trata de vários assuntos, né, e sobre perspectivas diferentes, ora da filosofia, ora da história, ora da sociologia, né, às vezes até mesmo da antropologia, né. Então é uma abrangência muito larga, depois muito diversificada, né. Os temas que ele vai tratando são temas muito diversificados e extremamente original. Uma das coisas que caracteriza o pensamento do Foucault é a originalidade. Enquanto os outros autores ou os outros pensadores partem de determinadas matrizes, né, o Foucault tenta fugir dessas matrizes, tenta fugir desses estándares e cria uma visão própria, né? Por isso que eu estava falando que o pensamento dele às vezes é difícil da gente entender, porque como ele quer ser original e ele procura essa originalidade, né? Então, e de uma forma que não é a forma usual com que os outros autores tratam determinados assuntos, então isso termina levando a uma complexidade muito grande do pensamento do Foucault, né? Então, seria essas as minhas primeiras observações, né, com relação à biografia dele. Com relação à obra do Foucault, como eu já salientei, já fiz referência, ela é muito abrangente, né, e muito extensa, né? Todos os trabalhos do Foucault são muito longos, né? E eu caracterizaria os estudos dele em três grandes blocos. Primeiro, as histórias. Ele escreve duas grandes e originais histórias. Uma história da loucura e uma história da sexualidade. Quando ele entra no Collège de France, ele passa a dar os cursos, como eu já mencionei, né? Então, cada ano ele dá um curso sobre um tema diferente, né? Então, seria, digamos, o segundo bloco do pensamento do Foucault. São os cursos, né? O primeiro curso foi sobre o poder psiquiátrico, o segundo sobre os anormais, o terceiro sobre a biopolítica, e assim foi indo. Foram vários cursos, né? E ao lado desses dois grandes marcos que eu estou tomando, os cursos no Collège de France e as histórias, né, ele produziu alguns outros textos que também são extremamente importantes. Do ponto de vista metodológico, sobretudo da metodologia e da epistemologia das ciências sociais, entre a história da loucura e a história da sexualidade,
ele publica As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Então, ao invés de ele pensar a história tal como os historiadores normalmente pensam, uma sucessão de fatos ou uma sucessão de eventos, ele pensa a história como ou o historiador como alguém que procura um arquê daquele pensamento. De onde se origina aquilo? Como que surge determinadas questões no pensamento, na história da filosofia, nas ciências sociais, etc. Sim, professor. Sobre As Palavras e as Coisas, esse livro ele é considerado, até por muitos estudiosos, de difícil acesso. Tamanha a complexidade com que ele trata, né, dos temas. Professor, nós podemos dizer assim que o Foucault ele é um intelectual que é indissociável à atividade dele enquanto intelectual público mesmo, da atividade dele enquanto cidadão? Os temas que ele trabalha, a história da loucura, a sexualidade, enfim, toda essa busca por esses temas, por toda essa arqueologia, era indissociável da figura do Foucault mesmo, enquanto ativista até político, né? E em busca de ideais, em busca de melhores esclarecimentos sobre as questões que pairam sobre a humanidade. A vida pessoal dele é muito informada pela sua produção intelectual. Quando ele está escrevendo a história da loucura, que tem como referência os asilos, as prisões, etc., ele participa de um grupo que é uma espécie de grupo alternativo às prisões. O que poderia ser feito para se... não era bem eliminar, mas você restringir o uso da prisão, né? Como é que eu diria? Diminuir, no caso, assim... evitar essa exacerbação da privação de liberdade. Sim. Né? Esse excesso de violência. Isso. Contra o indivíduo, né? Sim. No nosso mundo, por qualquer circunstância, você pode ser acusado de alguma coisa, você vai ser preso, né? Ou seja, prisão significa privação de liberdade, e a tendência é se estender a privação de liberdade no tempo e em fatos, né? Então, cada vez mais, alguns fatos são tidos como violações graves, né, à sociabilidade. E dependendo da sociedade, as exigências ou a forma como a sociedade encara essas violações é cada vez mais intensa, né? Você vê, por exemplo, um país como os Estados Unidos, que é tomado como, né, a referência da democracia do mundo moderno, né? A quantidade de prisões é enorme e a quantidade de pessoas presas também é enorme. E você é preso por qualquer motivo, né? Desde um protesto político até realmente a agressão a alguém, a tentativa de roubo, ou o próprio roubo, o assalto, etc. Então, independentemente da gravidade do fato, o importante é você fazer com que a pessoa seja privada de liberdade, né? Em Nova York, por exemplo, a ideia do... O crime zero, né? A extinção do crime, a tolerância zero, a tolerância zero, né? Levou a que, se o fulano pisasse a faixa amarela no metrô, ele já era suficiente para ele ser preso, né? Porque ele estava infringindo uma regra e colocando em risco a vida dele, a vida de outras pessoas e tal, não sei o quê. Então, qualquer detalhezinho, né? A tolerância zero implicou enormemente no aumento, né, dessa abrangência da privação de liberdade. No Brasil também nós
não fugimos a essa regra. Sendo que no nosso caso, né, como também nos Estados Unidos, né, nós temos um problema racial muito grave, que a gente agora que a gente está tentando mais ou menos enfrentar, né? Então a prisão de negros, jovens, pobres, né, é enorme. 70% dos presos no Brasil hoje em dia são negros, pobres e jovens. O jovem aí com menos de 25 anos, né? Então essa preocupação que o Foucault tinha. Ele também era muito atento a certas coisas que ocorriam no mundo. Por exemplo, ele foi para a Tunísia, na época que a Tunísia estava para se libertar de uma ditadura que já vinha de anos e anos e anos. Ele vai para a Tunísia, fica lá um ano, ele dá um curso universitário, né? Ele se engaja na luta pela democracia na Tunísia, né? E fica lá um bom tempo e participa na França de toda uma movimentação em favor da Tunísia, né, do fim da ditadura na Tunísia. Ele também se engajou muito na Revolução Iraniana, no período pré-Revolução Iraniana. A ideia do Foucault, pelo menos é assim que eu vejo, ele não imaginava nunca que o Khomeini fosse voltar para o Irã, ter a receptividade e a influência que ele teve. Quando o Khomeini foi expulso pelo Ayatollah, pelo Shah do Irã, né, o Shah da Pérsia, né, ele não era sequer Ayatollah, ele era um clérigo. Né. Na França, no exílio, é que ele é reconhecido como Ayatollah. Então, ele, digamos, ele era um clérigo de menor influência, de menor... como é que se diz? Menor posição na hierarquia. Sim, né? sim. Então, mas aí o Foucault se engaja também na libertação do Irã, né, para romper com a dominação do Shah da Pérsia, né? Nesse período, o Shah ele fez umas contas lá e viu que a dinastia dele completaria 2.500 anos. Então ele dá um banquete para 2.500 pessoas, leva mais de 100 cozinheiros para Teherã, importa algo em torno de 1 tonelada de caviar para poder servir. Sim. E o brinde que as pessoas recebiam, o souvenir daquele jantar, eram os talheres, que eram talheres de prata pura, né? Bom, mas aí o Foucault se envolve nisso, ele vai 3 vezes a Teherã, né? Se envolve com os intelectuais e escreveu um livro, né, sobre essa experiência dele, né? E nesse livro ele fala de uma espiritualidade política e ele tinha certeza de que isso ia ter uma certa repercussão na França. Diz logo: eu já estou imaginando o que os meus colegas intelectuais franceses vão dizer em eu falar em uma espiritualidade política. Mas o que chama a atenção a ele é a força com que as pessoas lutaram na Revolução Iraniana, os indivíduos, né? A polícia reprimia as manifestações de uma forma extremamente brutal. Teve uma manifestação que morreram 100 e tantas pessoas, metralhadas. E mesmo assim, no dia seguinte, estava todo mundo na rua e tal. E isso chamou muita atenção do Foucault. Por que essas pessoas tinham essa força interior para arriscar a própria vida em função de uma causa? E aí ele diz: não é uma questão de política, né? Porque essas pessoas não participavam nem de partidos políticos, nem coisa.
nenhuma outra instituição política. Não era uma questão ideológica, porque o que estava em jogo não era uma ideologia, né? Então ele diz, só me resta essa espécie de força interior, que é o que ele chama de espiritualidade política. É claro que isso, como ele estava prevendo, criou um enorme alvoroço na França e tal, né? E pior ainda é que quando se dá a Revolução iraniana, o Shah morre e não volta para os Estados Unidos. O Shah da Pérsia era uma figura estranhíssima. Ele não falava o persa. Ele foi educado na Inglaterra, ele vai muito cedo para a Inglaterra, é educado lá, se forma lá, e na época, no final da Segunda Guerra, o pai o traz para Teherã e faz dele Shah, né? O Shah é uma espécie de rei supremo, né, que tem, como é que você poderia dizer? Como se fosse um imperador. É um imperador que impera. Sim, né? Sim. A lei é o imperador. Né? L'État c'est moi. O Estado é ele. Né? O Império Persa é o Shah da Pérsia. Professor, isso é em meados dos anos 70, final dos anos 70, por aí, quando tem a Revolução Iraniana. Iraniana, acho que é em 73, 74, se eu não me engano. Sim, que é no mesmo período que o Foucault começa a visitar o Brasil também. Tá bem. Essas visitas ao Brasil, professor, nos anos 70, anos 80, se dão muito pelo contexto de ditadura militar que o Brasil vivia naquele período. O Foucault ele vinha para cá para acompanhar de perto a produção intelectual brasileira que enfrentava esse regime militar aqui no país, para acompanhar essa efervescência que existia na academia como forma de resistência mesmo à ditadura que estava instaurada? Até um certo ponto. As vindas dele não tinham uma motivação primeira como uma motivação política, era mais uma motivação intelectual. Ele dá um curso na PUC do Rio de Janeiro, que é um dos primeiros cursos do Foucault, em que ele trata da questão do direito, né? As formas jurídicas, né? Logo depois ele dá o mesmo curso na Bélgica, que é publicado, né, como as formas jurídicas, né? Fundamento das formas jurídicas, etc. E depois no Brasil se publica o curso que ele deu na PUC do Rio. Agora, quando ele veio ao Brasil, sobretudo quando ele foi para São Paulo, lá para a USP, houve um certo mal-estar, porque uma das vezes, numa das aulas dele, ele fez uma referência muito dura ao regime militar brasileiro, à ditadura brasileira, e isso criou um certo frisson, né? Quem foi que trouxe esse senhor? Por que ele veio ao Brasil? Qual é digamos, o sentimento que ele tem, né, para chegar e falar assim dos militares e tal? E isso criou um certo mal-estar, né? Inclusive com relação à embaixada francesa, porque desde a fundação da USP tem a famosa missão francesa, que ainda hoje existe. É uma missão que vem sistematicamente para a USP, traz professores na área da filosofia, das humanidades, da física, né, química e etc. Continua no próximo episódio.